Bom dia. Hoje, sábado, dia 25 de novembro de 2023. Jesus, o evangelho de hoje, que é o de Lucas, capítulo 20, de 27 a 40, é interpelado por alguns saduceus sobre a ressurreição, pois eles não acreditavam nela. Então vamos ver o seguinte, quem são os saduceus? Então vamos falar um pouquinho de história. Quando o povo hebreu se retirou para o Egito e por lá ficaram cativos por 400 anos, outros povos invadiram a região de Israel. E quando Moisés os libertou da escravidão, e após 40 anos vagando pelo deserto, chegam à nova terra prometida, que é Israel. Arão, que assumiu a liderança do povo hebreu com a morte de Moisés, dividiu as terras para as 12 tribos, e eles tiveram que expulsar os povos que estavam ali. Teve algumas tribos que nem conseguiram assumir as suas terras. No reinado de Salomão, ele conseguiu unificar toda a região e as 12 tribos, porém continuaram a coabitar com os outros povos que ali habitavam, entre eles os saduceus. Após a morte de Salomão, novamente essas regiões foram invadidas por outros povos, ficando praticamente reduzido na tribo de Judá, que era maior. Por isso, os hebreus passaram a ser chamados de judeus, que eram da tribo de Judá. Essa região de Judá era mais próxima de Jerusalém, e que também depois foi dominada pelo Império Romano. Ou seja, os judeus tinham o seu rei e seus doutores da lei, mas sob o domínio de Roma. E é nessas condições que nasceu Jesus. E assim Jesus pregou tanto para hebreus, que são judeus, que acreditavam num Deus único, como também para os samaritanos e outros povos e outras tribos que não acreditavam num Deus único, e entre esses estavam os saduceus. Até os dias atuais, em Israel, convivem diversos povos, muitos de origens árabes, que são co-irmãos, que praticam o islamismo, que são os muçulmanos. Muçulmano quer dizer servos de Deus, que atualmente são chamados de palestinos. Por que são chamados de palestinos? Porque quando a Inglaterra tomou conta da região, formou o território da Palestina, e os árabes que ali habitavam passaram a ser chamados de palestinos. Com o término da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra libertou a Palestina. E o mundo que estava constrangido pelo Holocausto aos judeus, então a ONU acabou criando o Estado de Israel, e os judeus puderam ter novamente a sua terra. E aí a história continua até os dias de hoje. Mas voltando ao Evangelho, Jesus disse que existe a ressurreição, ou seja, que existe a vida eterna. Cabendo então a nós procurar viver nosso céu hoje, aqui na terra, e depende de como a gente vive. Como é que nós temos que viver? Temos que viver como Jesus ensinou, para podermos viver o céu aqui na terra e também ganhar a vida eterna. Então tem a música da irmã Miriam Collin que chama A Vida para Quem Acredita. Então vamos a ela. A vida para quem acredita não é passageira ilusão. A morte se torna bendita porque é a nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor. E o prêmio, o café e a certeza é viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. O Cristo será nesse dia a luz que há em todos brilhar. A Ele, imortal melodia, os eleitos vão entoar. Nós cremos na vida eterna
ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Obrigado por me acompanhar nesse momento de Evangelho com música. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a viver como Jesus ensinou. Mesmo com tribulações e sofrimentos, nós teremos felicidade e estaremos vivendo o céu aqui na terra, até chegar o dia de irmos para o céu e ter a vida eterna. Abençoado dia a você e toda a sua família, e fique com a paz que vem de Jesus Cristo. Amém.